Olha, senhor presidente, excelentíssimos vereadores, público presente, imprensa e internautas, boa noite a todos. Invocando a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Assim, havendo número legal de vereadores, declaro aberta a 46ª sessão ordinária de 2015, da terceira sessão legislativa da 16ª legislatura, a última sessão ordinária do ano de 2015. Convido o vereador pastor Adilson Gonçalves para que faça a leitura de um trecho da Bíblia. Boa noite a todos. A palavra de Deus se encontra no livro de Filipenses, capítulo de número 4, versículo de número 6 a seguir. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Eu peço aos vereadores que não estão dando pareceres na sala de comissões que adentrem ao plenário. Agora passo nesse momento a palavra para a vereadora Ana Paula Peripato Guerra, primeira secretária, para a leitura do pequeno expediente. que o Natal nos dê a grandeza da humildade, para que possamos colher por todo o ano novo as glórias do amor, os frutos do nosso trabalho e as bênçãos da fraternidade. Feliz Natal são os votos da Unidos. Lar Educacional de Descalvado, agradecendo com a seguinte mensagem: ato de agradecer, justo de falar que vocês fizeram toda a diferença, reconhecer com o coração que com vocês por perto nossa vida virou festa. A gratidão é a memória do coração. Também do deputado Aldo Demarque, que existe o Natal em todas as nossas ações. Convite da EMF Andrelino Casari, formando 2015, convidando a Câmara e os demais presentes para a sessão solene de colação de grau, no dia 17 de dezembro, às 19 horas, no espaço alternativo da Câmara Municipal de Descalvado. Ofício 67/2015, da Coordenadoria de Contabilidades e Finanças da Câmara. Tenho a honra de dirigir-me a Vossas Excelências a fim de encaminhar-lhes o anexo, o balancete financeiro do mês de novembro do exercício corrente, referente às contas deste legislativo. Na oportunidade que se oferece, reitero meus protestos de maior estima e consideração. Suzilei Bonani, coordenadora de Contabilidade e de Finanças desta Casa, à disposição de quem possa interessar. Senhor Presidente, encerrados os trabalhos da CPI constituída pelo ato da mesa número 5/2015, protocolado nesta casa hoje, às 17h35. Nós temos que fazer a leitura do relatório
eu gostaria da presença dos demais colegas de plenário. Senhores vereadores, queira permanecer no plenário. O relatório tem que ser ouvido por todos os vereadores. É muito importante. Eu queria pedir aos vereadores que permaneçam no plenário. Senhores vereadores, queira permanecer no plenário. Chama um lá para a gente entender. Já que os vereadores não compareceram ao plenário, estou suspendendo a sessão por 10 minutos.
E não foi enganado, não, então eu vou assim. Não sei como. Não, mas falou a pena, não foi enganado. Ó, vai essa primeira. Primeiro, sem força. Mesmo que não tenha tempo mais. Eu não tenho pressa, eu pra mim chegar em casa com o guarda amanhã. A última que vai corrigir. Agora tem um relatório, que a última pauta do pendrive, que vai corrigir o último pendrive amarelo. Não, vai chegar o pendrive. Ó, já tá na hora.
Reaberta a sessão, peço para a primeira secretária, a vereadora Ana Paula Peripato Guerra, que faça a leitura do relatório final da CPI. Em 14 de dezembro de 2015, ofício CPI número 172/2015, referente ao processo 40/2015. Excelentíssimo Presidente, a Comissão Parlamentar de Inquérito CPI da Câmara Municipal de Descalvado, São Paulo, constituída pelo ato da mesa número 5/2015, no tempestivo prazo legal, encaminha o seu relatório final anexo à augusta mesa diretora desta Casa de Leis para leitura em plenário na 46ª sessão ordinária de 14 de dezembro de 2015 e demais providência que entender necessárias, conforme dispõe o regimento interno cameral. Respeitosamente, vereador Dr. Edivaldo Benedito Guilherme Neves, presidente da CPI, ao excelentíssimo senhor Elton Antônio Venâncio, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Descalvado. Relatório final. O objeto CPI, instalada por ato da mesa 5/2015, para apurar as possíveis irregularidades na aplicação dos recursos destinados à subvenção repassadas pelo município à Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Descalvado entre os exercícios de 2010 até o procedimento de intervenção. Vistos, trata-se de comissão parlamentar de inquérito CPI, constituída com fundamento no parágrafo 2º, inciso 1 e 2 e 3 do artigo 48 do regimento interno, com a finalidade de investigar os seguintes fatos. Em carta anônima, endereçada aos vereadores e autoridades, foram narrados fatos, dentre outros, relacionados ao desvio de recursos e de medicamentos e ainda irregularidades em rescisões contratuais de funcionários e em contratos com fornecedores. Tudo do âmbito da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Descalvado. Tais denúncias desencadearam a intervenção da entidade mencionada por meio de decreto do Poder Executivo. A Câmara Municipal, por sua vez, nenhuma providência tomou naquela oportunidade, de forma que, diante de novas notícias de irregularidade, agora na fase da intervenção, há necessidade de se fazer uma investigação e apuração geral e irrestrita, abrangendo os fatos que antecederam a intervenção, aquelas noticiadas na denúncia anônima, bem como aqueles ocorridos durante a intervenção e trazidos ao conhecimento público pelo vereador Anderson Aparecido Exposito, na 40ª sessão ordinária, e ainda outros que possam ser apurados durante a investigação e que tenham relação direta com as denúncias supracitadas. Busca a Comissão Parlamentar de Inquérito apurar os fatos narrados anteriormente, investigando de início as seguintes pessoas, sem prejuízos de outros que possam ser identificados no decorrer dos trabalhos. José Ramalho Gabriele Júnior, provedor da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Descalvado, à época e citado na carta denúncia, teve contra si ordem judicial de afastamento da entidade, processo 2198-30-2014, da primeira vara civil desta comarca. Rafael Vinícius Romantini, responsável pelas finanças da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Descalvado, à época e citado na carta denúncia, teve contra si ordem judicial de afastamento da entidade, processo 2198-30-2014, da primeira vara civil desta comarca. Antônio Aparecido Risquini, responsável pela contabilidade da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Descalvado, à época e citado na carta denúncia, teve contra si ordem judicial de afastamento da entidade, processo 2198-30-2014, primeira vara civil desta comarca. Kelly Cristina de Matos Romantini, funcionária da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Descalvado, à época das denúncias, esposa do senhor Rafael Romantini,
e também citada na carta-denúncia, teve contra si ordem judicial de afastamento da entidade, processo 2198-2014 da primeira vara civil desta comarca. Elizabeth Aparecida Luiz, funcionária da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Descalvado, à época e citada na carta-denúncia. Carlos Roberto Bianchi, ex-secretário municipal de saúde, também funcionário da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Descalvado, à época e citado na carta-denúncia. Anderson Aparecido Esposito, prefeito interino no ano de 2013, período no qual os fatos se desenrolaram. Foi ordenador dos repasses de subvenção à Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Descalvado, era o superior hierárquico de Carlos Roberto Bianchi, quando este último manteve vínculo de emprego com a Prefeitura e a Santa Casa ao mesmo tempo, é ainda amigo pessoal de Rafael Romantini. Argeu Donizete Rischini, em razão do grau de parentesco e amizade com vários dos envolvidos e ainda pela pública resistência na realização da intervenção na Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Descalvado, à época das denúncias. O requerimento número 26/2015, que dispõe acerca da constituição de comissão parlamentar de inquérito, foi subscrito por 5 vereadores, folhas 3/5, e trouxe documentos, folhas 6/13. O requerimento 2615 foi incluído na ordem do dia na 6ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Descalvado, realizada em 9 de março de 2015, tendo sido aprovado. O ato da mesa 5/2015, folhas 14 e 17, constituiu a CPI e dispõe sobre seus integrantes, artigo 3º, recursos, artigo 4º e prazo, artigo 5º. Ato da mesa número 7/2015, dispondo sobre a substituição de membro da CPI, as folhas 21 e 22, consoante do requerimento de folhas 18 e 20. Ato da mesa 9/2015, dispondo sobre os cargos de presidente e relator da CPI, as folhas 24, e ato da mesa 11/2015, dispondo sobre a designação de servidores da Câmara Municipal de Descalvado para assessorar a CPI, as folhas 26. Ciência aos investigados e autoridades quanto à instauração da CPI, as folhas 30 a 48, conforme solicitado, as folhas 25 e 29. Ato número 1 da CPI, de 7 de abril de 2015, as folhas 49, registrou a decisão dos membros de enviar ofício ao Ministério Público, solicitando cópia do inquérito civil número 211/2014, também registrou a autorização de acesso ao processo da CPI pelos investigados aos seus representantes legais. Ata número 2 da CPI, de 9 de abril de 2015, as folhas 51, registrou o agendamento junto ao Ministério Público para obtenção de cópia do inquérito civil número 2011/2014, o qual encontra-se autuado em separado. Ata número 3 da CPI, de 14 de abril de 2015, as folhas 55, registrou a decisão de expedir ofícios à Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Descalvado para que a mesma informasse: primeiro, os nomes dos responsáveis pelo controle financeiro e pelo departamento pessoal e os nomes dos provedores e tesoureiros da Irmandade, todos no período compreendido de 1º de janeiro de 2010 até a presente data. Ofício CPI número 25, às folhas 56. Resposta às folhas 68, ofício número 41/2015. Quais as fontes de receita da Irmandade, nominando as respectivas empresas, pessoas físicas e entidades referentes e tais fontes? Ofício CPI número 26, folha 57,
Resposta às folhas 71, ofício número 42/2015. Terceiro, o período exato em que a empresa de Marcos Antônio Gonçalves, aqui seria Gonzales, administrou o pronto-socorro municipal de Descalvado, ofício CPI número 27, folha 58, resposta às folhas 70, ofício número 40/2015. Ata número 4 da CPI de 17 de abril, as folhas 59 e 61, registrou a decisão de expedir ofícios ao prefeito municipal solicitando, primeiro, o encaminhamento do relatório circunstanciário da Secretaria Municipal de Finanças, contendo todos os depósitos e pagamentos feitos à Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Descalvado e à Associação da Irmandade, especificando datas, valores, cheques emitidos, dentre outros, do período de 1º de janeiro de 2013 a 31 de março de 2015, ofício CPI número 30/2015, folha 64, resposta às folhas 80 a 108. 2. A disponibilização das prestações de contas da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Descalvado, apresentadas mensalmente à Prefeitura Municipal do período de 1º de janeiro de 2010 até 31 de março de 2015 para análise em loco, em dias e horários pré-agendados. Ofício CPI número 28/2015, folha 65, resposta às folhas 109. 3. O encaminhamento de fotocópias dos balancetes anuais da Irmandade, devidamente assinado pelos seus responsáveis dos anos de 2012, 2013 e 2014, bem como fotocópia das conciliações bancárias da Irmandade do período compreendido de 1º de janeiro de 2012 a 31 de dezembro de 2014, ofício CPI número 28/2015, folha 65, resposta às folhas 109 a 122. 4. Informe se houve apontamento do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo no tocante às prestações de contas da Irmandade da Santa Casa, assim como a Associação da Irmandade nos anos compreendidos de 2010 a 2014. E, se positivo, solicita-lhe o envio da cópia do relatório da Egrégia Corte de Contas, em que constam tais apontamentos. Ofício CPI número 31/2015, folha 66, resposta às folhas 123/235. Também se decidiu pela remessa de ofício ao provedor da Irmandade da Santa Casa, solicitando cópia das atas das eleições da provedoria, da mesa administrativa e dos conselhos da Irmandade da Santa Casa, que foram devidamente registrados em cartório do período compreendido de 1º de janeiro de 2010 até a presente data. Ofício CPI número 33/2015, folhas 67, resposta às folhas 304 a 330. Ademais, foi decidido pela expedição de ofício para a Associação da Irmandade, solicitando cópia das atas das eleições do Diretório e Conselho da Associação da Irmandade, que foram devidamente registradas em cartório, do período compreendido entre 1º de janeiro de 2010 até a presente data, ofício CPI 34/2015, folha 79, resposta às folhas 343 a 365. Por fim, decidiu-se pelo envio de ofício ao presidente da Câmara, solicitando a adoção das medidas legais para a contratação de assessoria, consultoria jurídica e contábil especializada para auxiliar os trabalhos da CPI, com lastro no artigo 4º do ato da mesa 5/2015, ofício CPI 32/2015, folhas 63, resposta às folhas 251 a 275.
Além disso, o presidente da CPI autorizou a relatora a subscrever ofícios e requerimento quando de sua ausência. Ato número 5 da CPI, de 23 de abril, as folhas 72 a 73, registrou a decisão de expedir ofício à Irmandade da Santa Casa para que a mesma informasse, primeiro, a data em que recebeu repasse no montante de R$120 mil, objeto da Lei Municipal 3.778/2013, informando pormenorizadamente a destinação dada ao referido valor recebido. Ofício CPI número 35/2015, folha 74, resposta às folhas 392 e 393. 2. Qual a atual situação contratual dos investigados? Rafael Vinícius Romantini, Kelly Cristina de Matos Romantini, Elizabeth Aparecida Luiz, e se houve pagamento de valores rescisórios aos referidos investigados durante e após o período da intervenção na Santa Casa, devendo encaminhar cópia dos documentos comprobatórios. Ofício CPI 36/2015, folha 75, resposta às folhas 400 a 430. 3. A relação contratual havida entre a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia e o investigado Antônio Aparecido Rischini, e por quanto tempo perdurou tal relação contratual, devendo encaminhar cópia dos documentos comprobatórios. Ofício CPI 37/2015, folha 76, resposta às folhas 437 e 444. Também foi registrada a decisão de remeter ofício à Associação da Santa Casa para que a mesma informasse a relação jurídica contratual verbal ou expressa existente entre a Irmandade da Santa Casa e a Associação da Irmandade. Ofício 38/2015, folha 77, resposta 343 e 345. Ofício CPI número 29/2015, as folhas 78, remetido para a Associação da Irmandade, solicitando a disponibilização das prestações de conta da Associação da Irmandade da Santa Casa, apresentadas mensalmente à Prefeitura Municipal do período compreendido de 1º de janeiro de 2012 a 31 de março de 2015, para análise em loco. Resposta às folhas 343/345. Segundo, o encaminhamento de fotocópias dos balancetes anuais da Associação, devidamente assinado pelos seus responsáveis dos anos de 2012, 13 e 14, bem como fotocópia das conciliações bancárias da Associação do período compreendido de 1º de janeiro de 2012 a 31 de dezembro de 2014, resposta às folhas 343 e 365, encaminhando fotocópia das prestações de conta e balancetes da Associação da Irmandade. Ata número 6 da CPI, de 28 de abril de 2015, as folhas 238, registrou a decisão de encaminhar ofício para a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Descalvado, requerendo-lhe cópia das conciliações bancárias da entidade e cópia do livro de registro de empregados do período compreendido de 1º de janeiro de 2010 até a presente data. Ofício CPI 39/2015, folhas 248, resposta às folhas 431 e 432. Também decidiu-se pelo encaminhamento de ofício ao presidente do Legislativo, solicitando-lhe cópia do requerimento para uso da tribuna livre, formulado pelo provedor da Irmandade à época no exercício de 2013, e a gravação do registro audiovisual em que consta seu pronunciamento, bem como cópia do ofício requerimento da Irmandade da Santa Casa, endereçado à Câmara Municipal em 2013,
requerendo o saldo remanescente do 10º do Legislativo, ofício CPI número 40/2015, folhas 247, resposta às folhas 281 e 288. Por fim, foi encartado aos autos o balancete analítico da Associação da Irmandade da Santa Casa, no período compreendido de 1º de janeiro de 2014 a 31 de dezembro de 2014, folhas 240 e 246. Ata número 7 da CPI, de 30 de abril de 2015, as folhas 249 e 250, registrou a resposta o recebimento do ofício 129/2015 do presidente do Legislativo, denegando o pedido contido no ofício CPI 32/2015, acerca da contratação de assessoria, consultoria jurídica e contábil especializadas, e disponibilizando a procuradora e a contadora do Legislativo para auxiliar a CPI. Também registrou a decisão da Comissão Parlamentar de Inquérito de impetrar mandado de segurança em face de tal resposta. Por fim, a CPI solicitou a presença da contadora do Legislativo na Prefeitura Municipal para auxiliar na análise das prestações de contas e balancetes. Objeto da investigação desta CPI, ofício CPI 41/2015, folhas 276, resposta às folhas dos 272 e 278. Ofício 28/2015 da Procuradora-Geral do Legislativo, as folhas 279 e 280, informando acerca de sua impossibilidade legal de impetrar mandado de segurança contra o presidente do Legislativo. Ato número 8 da CPI de 5 de maio de 2015, as folhas 290 e 291, registrou o pedido de substituição do membro vereador Adilson Gonçalves, apoiado pelo plenário. Ata número 9 da CPI de 7 de maio de 2015, as folhas 297. Ato da mesa 13/2015, dispondo sobre a substituição do vereador Adilson Gonçalves na composição da Comissão Parlamentar de Inquérito pelo vereador Rubens Algarte de Rezende, as folhas 298 e 300. Ata número 10 da CPI de 12 de maio de 2015, as folhas 301, registrou a decisão de encaminhar ofício para a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Descalvado, solicitando seja disponibilizado o livro caixa da instituição do período compreendido de 1º de janeiro até a presente data, para análise in loco em dias e horários pré-agendado, ofício CPI 42/2015, folhas 302, resposta às folhas 435 e 436. Ata número 11 da CPI de 14 de maio de 2015, as folhas 331 e 332, registrou a decisão de reiterar os ofícios de número 34/2015 e 38/2015, encaminhados à Associação da Irmandade, ofício CPI 46/2015, resposta às folhas 343 e 365, bem como de reiterar os ofícios 35, 37 e 39, ambos de 2015, encaminhados à Irmandade da Santa Casa, ofício CPI número 43, as folhas 336 e 337, resposta às folhas 392, 393, 431, 432, 437 a 444. Também decidiu-se pela convocação da contadora do Legislativo para que a mesma compareça na Prefeitura para auxiliar a comissão na análise de prestações de contas e balancetes objeto da presente investigação. Ofício CPI número 45/2015, folhas 333, resposta folhas 340. Por fim, decidiu-se pela expedição de ofício à Irmandade da Santa Casa para que a mesma encaminhe a relação
de todos os pacientes que foram internados na instituição, especificado mês a mês, inclusive constando o tipo de convênio de cada paciente, do período compreendido de janeiro de 2013 até abril de 2015. Ofício 44/2015, folhas 335, resposta, folhas 433, 434. As folhas 338, a CPI requereu ao presidente do Legislativo cópia do registro audiovisual da 15ª sessão ordinária, que aconteceu no dia 11 de maio de 2015, ofício CPI 47/2015, respostas às folhas 339. As folhas 341, 342, a CPI encaminhou ofício CPI 48/2015 ao presidente do Legislativo, descrevendo os serviços atinentes à contabilidade e finanças de que necessita, e indagou se a contadora do Legislativo estaria apta a exercê-los. Resposta às folhas 336, 366, 368. Ata número 12 da CPI, de 27 de maio de 2015, as folhas 369 e 370, registrou a decisão da Comissão de Expedição de Ofício ao Presidente, reiterando a solicitação de contratação de assessoria consultoria contábil especializada para auxiliar os trabalhos desta CPI, diante da inaptidão da contadora do Legislativo. Ofício CPI 50/2015, folhas 371, resposta folha 385. Também decidiu-se pela expedição de ofício ao presidente da Câmara, requerendo a prorrogação por mais 90 dias do prazo para a conclusão do trabalho da CPI, ofício CPI 51/2015, folha 372, resposta folha 384. Presidente, não sei. As folhas 373 e 382, consta cópia do processo TC 107.013.15, encaminhada pelo secretário de Administração, que apura as transferências realizadas à Irmandade da Santa Casa por Anderson Aparecido Exposito. As folhas 383, consta o ofício CPI 49/2015, expedido pela Associação da Irmandade, solicitando que a mesma envie documentação que esclareça o contrato de arrendamento lançado no balancete da Associação da Santa Casa referente ao ano de 2014. Ato da mesa 14, de 1º de junho de 2015, prorrogando por mais 90 dias, a partir de 14 de junho de 2015, o prazo para a conclusão dos trabalhos da CPI. Ata número 13 da CPI, de 2 de junho de 2015, as folhas 386, registrou a decisão de remeter ofício ao prefeito municipal, solicitando a adoção de medidas legais visando a liberação do servidor público municipal, Dr. Rubens Algarte de Rezende, para que o mesmo possa participar das reuniões da CPI às terças e quintas-feiras, no horário das 9 às 10h30. Ofício CPI 52/2015, folhas 387, resposta folhas 396. As folhas 388 e 391, consta ofício encaminhado pelo senhor Jerônimo Cirelli Júnior. Ata número 14 da CPI, de 9 de junho de 2015, as folhas 394 e 395, registrou a decisão de encaminhar ofício ao prefeito municipal, solicitando cópia de eventual justificativa ou manifestação encaminhada pelo Executivo ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em resposta aos apontamentos relativos ao processo TC 107/013/15, ofício CPI número 56/2015, folhas 397, resposta às folhas 447 e 468.
Também decidiu-se pelo encaminhamento de ofício ao cartório de registro de imóveis e anexo da comarca de Descalvado, visando a emissão de certidões dos últimos 5 anos, em que constem bens imóveis em nome dos investigados José Ramalho Gabriele Júnior, Rafael Vinícius Romantini, Antônio Aparecido Rischini, Carlos Roberto Bianchi, Anderson Aparecido Esposito, Argeu Donizete Rischini, Elizabeth Aparecida Luiz, Kelly Cristina de Matos Romantini, ofício CPI 54/2015, folhas 39, resposta de folhas 439 e 507. Também decidiu-se pela expedição de ofício ao tabelião de serventia de protesto de Descalvado, visando a emissão de certidões negativas, positivas de protesto em face da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Descalvado, do período compreendido de 1º de janeiro de 2010 até a presente data. Ofício CPI 55/2015, folhas 398 e 8, respostas às folhas 469 e 492. Por fim, decidiu-se pela expedição de ofício ao senhor José Ramalho Gabriele Júnior, ex-provedor da Irmandade da Santa Casa, para que informe a data em que a Irmandade recebeu repasse no montante de R$120 mil, objeto da Lei Municipal 3778/2013, informando ainda a destinação dada ao referido valor. Ofício CPI 53/2015, folha 516, resposta às folhas 519 a 529. Ata número 15 da CPI, de 11 de junho de 2015, as folhas 445 e 446, registrou a decisão de encaminhar ofício ao senhor Geraldo Serantola, presidente do Conselho Municipal de Saúde de Descalvado, solicitando que encaminhe fotocópias das conciliações bancárias da Irmandade da Santa Casa, do período compreendido de 1º de janeiro de 2012 a 31 de dezembro de 2014. Ofício CPI 57/2015, folhas 513, resposta às folhas 515. Também decidiu-se pela expedição de ofício ao senhor Gilberto Biagi, provedor da Irmandade, disponibilizando no dia 23 de junho, para serem extraídas neste Poder Legislativo, as fotocópias do livro de registro de empregados da Irmandade da Santa Casa, no período de 1º de janeiro de 2010 até a presente data. Ofício CPI 58/2015, folhas 514, resposta às folhas 532 e 533. Ata número 16 da CPI, de 18 de junho de 2015, as folhas 510 e 512, as folhas 518, consta pedido de CPI endereçado ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, solicitando vista e extração de cópias do processo TC 107-01315, que se encontra em apenso. Ata número 17 da CPI, de 30 de junho de 2015, as folhas 530 e 31, registrou a decisão de incluir o processo TC 107-01315 como apenso. Também decidiu-se pela expedição de ofício ao senhor José Ramalho Gabriele Júnior, solicitando-lhe maiores esclarecimentos quanto ao cheque no valor de R$120 mil, requerendo inclusive cópia reprográfica do mesmo. Ofício CPI 59/2015, folhas 538, resposta às folhas 541 e 542. Ata número 18 da CPI, de 2 de julho de 2015, as folhas 534 e 535, registrou a decisão de encaminhar ofício para a senhora Luísa de Cássia Tinelli, diretora de saúde, solicitando-lhe
Primeiro, que autorize a CPI realizar extração de cópias das prestações de contas da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia dos anos de 2011 a 2014, ofício CPI 63/2015, folhas 536, resposta folha 543. E que envie cópia dos planos operativos do SUS, firmados entre a Prefeitura Municipal de Descalvado, o Sistema Único de Saúde e a Irmandade da Santa Casa, referentes aos anos de 2012, 2013, 2014 e 2015. Ofício CPI 61/2015, folha 537, respostas folhas 543 e 585. Também decidiu-se pela expedição de ofício à provedoria da Irmandade da Santa Casa, solicitando, primeiro, que encaminhe fotocópia do contrato celebrado entre a Irmandade da Santa Casa e a empresa Clínica Médica Gonzales Limitada do período compreendido de 1º de agosto de 2010 a 31 de agosto de 2014, informando ainda se a contratação foi precedida de licitação, encaminhando a documentação pertinente, ofício CPI 60/2015, folha 539, respostas folha 591. 2. Que encaminhe fotocópias da escala de sobreaviso e plantões da Irmandade da Santa Casa e do pronto atendimento médico com as respectivas especialidades médicas referente nos anos de 2012, 2013 e 2014, ofício CPI número 64/2015, resposta às folhas 590. Ata número 19 da CPI de 14 de julho de 2015, as folhas 568 e 588, registrou a decisão de expedir ofício à provedoria da Irmandade da Santa Casa requerendo: primeiro, prestação de contas dos recursos recebidos pelo Sistema Único de Saúde, SUS, durante o ano de 2014, até a presente data, bem como a conciliação bancária deste mesmo período. Ofício CPI 66/2015, folha 594. 2. Relação contendo as campanhas promocionais realizada nos anos de 2013 a 2015, com o objetivo de angariar recursos para a entidade em complementação à subvenção repassada pelo poder público, bem como o resultado de cada uma das ações. Ofício CPI 58/2015, folha 595. Também decidiu-se pela expedição de ofício ao senhor José Ramalho Gabriele Júnior, solicitando cópia do cheque administrativo, ofício CPI 69/2015, folha 622, resposta folha 627. Também decidiu-se pela expedição de ofício à diretora da Saúde, para que a mesma encaminhe justificativa para o pagamento de algumas notas fiscais de honorários de cirurgias bucomaxilofacial, informando se os procedimentos possuem cobertura por convênio particulares ou do Sistema Único de Saúde SUS, ofício CPI 67/2015, folha 592, resposta folha 593. Decidiu-se ainda pela expedição de ofício ao prefeito municipal para que o mesmo informe o número de cirurgias eletivas foram realizadas no período de 1º de janeiro de 2012 até a presente data, especificando de modo pormenorizado a data, tipo de cirurgia e especialidade médica e o profissional que realizou. Ofício CPI 62/2015, folha 589-73276, resposta folha 696. E também para que envie relação detalhada contendo todos os exames laborais realizados, bem como o valor despendido com tais procedimentos no período de 1º de janeiro de 2013 até a presente data. Ofício CPI 62/2015, respostas às folhas 596.
Por fim, decidiu-se pela expedição de ofício ao proprietário da empresa, Clínica Médica Gonzales, para encaminhar os seguintes documentos do período compreendido de 1º de agosto de 2010 a 31 de agosto de 2014. Primeiro, fotocópia do contrato celebrado entre a empresa Clínica Médica Gonçalves e a Irmandade da Santa Casa. 2. Fotocópia das notas fiscais emitidas por esta empresa para a Irmandade. 3. Fotocópia das guias de recolhimento de imposto sobre serviço de qualquer natureza, ISS, referente às notas fiscais. 4. Fotocópia das escalas de plantão do período contratual. 5. Cópia dos recibos dos pagamentos feitos aos médicos que lhe prestaram serviço no período citado anteriormente nas dependências da Irmandade da Santa Casa. Ofício CPI 65/2015, as folhas 605. Ata número 20 da CPI, de 17 de julho de 2015, as folhas 596-601, registrou a decisão de expedir ofício para o prefeito municipal para que o mesmo, primeiro, informe-se o senhor Antônio Aparecido Rischini, na condição de profissional autônomo, possui isenção quanto ao recolhimento do ISS, ou se este se dá de outra forma que não por meio de retenção, considerando que consta dos autos da CPI alguns recibos referentes à prestação de serviço de contador em nome do mesmo, sendo que em tais documentos não houve retenção do ISS. Ofício CPI número 77/2015, folha 602, resposta às folhas 631-634. 2. Encaminhe fotocópia dos contratos de prestação de serviço celebrados no período de 1º de agosto de 2010 a 31 de agosto de 2014 entre a Irmandade da Santa Casa e as seguintes empresas: Medes Clínica Médica Limitada, Marisa Mazoneto de Oliveira, Vieira e Colucci Limitado, Francisco Ferreira Real, José do Prado Machado, Áureo Saúde Bucal Limitada ME, Imunoclin Centro de Pediatria e Vacinação Limitada, ALB Ginecologia e Obstetrícia, Eireli, Raimundo e Lacir Costa dos Santos e Companhia Limitada, Antônio Carlos de Campos Leite e Companhia Limitada, Psicoclínica de Psicologia e Ginecologia, Obstetrícia Limitada, Protat Serviços Médicos, Antônio Aparecido Rischini, ofício CPI número 78/2015, folha 605-606. Também decidiu encaminhar ofício à Irmandade da Santa Casa, solicitando-lhe a documentação relativa aos procedimentos que precederam a contratação, como cotações e que justifique a escolha dos referidos prestadores de serviço. Decidiu-se ainda remeter ofício à Associação da Irmandade da Santa Casa, solicitando a relação dos tipos de exames realizados pelos laboratórios de análises clínicas e descalvado limitada EPP durante o ano de 2013 e que tenham sido pagos com verbas da municipalidade, constando ainda o nome do profissional médico solicitante, bem como se o paciente possui algum tipo de convênio. Ofício CPI 80/2015, folha 604. Também decidiu-se encaminhar ofício ao senhor Gilberto Biagi, provedor da Irmandade da Santa Casa, para que o mesmo informe se os testes da orelhinha e do olhinho realizados nesta entidade possuem cobertura pelo convênio do Sistema Único de Saúde, SUS, ofício CPI 81/2015, as folhas 603. Ainda decidiu-se pela remessa de ofício ao senhor Carlos Roberto Cavalaro, presidente da Associação dos Contabilistas e do Sindicato dos Contabilistas de São Carlos SP, para que o mesmo envie
Tabela de honorários contábeis do ano de 2012 até 2015. 2. Código de ética e disciplina e, se possível, que informe se há embasamento legal para a cobrança da parcela de 13º salário, a título de honorários, pelos contabilistas que prestam serviços na condição de autônomos. Ofício CPI 79/2015, folha 609. Respostas, folhas 745 a 826. Ademais, decidiu-se expedir ofício para Renata Anchão Braga, prefeita de Porto Ferreira, solicitando-lhe, primeiro, que informe se os valores apontados nas notas fiscais de serviços número 321, 3, 16 e 22, emitidas pela empresa Clínica Médica Gonçalves Limitada, relativa a serviços prestados à Irmandade da Santa Casa, foram devida e tempestivamente recolhidos aos cofres desta municipalidade, encaminhando documentos comprobatórios, se possíveis. Ofício CPI número 70/2015, folha 613, resposta às folhas 638 e 640. 2. Que informe se os valores apontados nas notas fiscais de serviço número 268, 269 e 310, emitidas pela empresa Psicoclínica de Psicologia e Ginecologia Obstetrícia Limitada, relativa a serviços prestados à Irmandade da Santa Casa, foram devida e tempestivamente recolhidos aos cofres desta municipalidade, encaminhado documentos comprobatórios, se possível. Ofício CPI 72/2015, folha 611, respostas folhas 635 e 637. Que informe se os valores apontados nas notas fiscais de serviços número 444, 45, 454, 488, 432, 464, 463, 462, 472, 470, 480, 478, 479, 487, emitidas pela empresa Raimundo e Gacir Costa dos Santos e Companhia Limitada, relativa a serviços prestados à Irmandade da Santa Casa, foram devida e tempestivamente recolhidos aos cofres desta municipalidade, encaminhando documentos comprobatórios, se possível. Ofício CPI 73/2015, folha 615, resposta às folhas 641 e 644. 4. Que informe se os valores apontados nas notas fiscais de serviço 660, 670, 674, 703, 721, 719, 731, 726, 725, 736, 759, 760, 776 e 774, emitidas pela empresa Antônio Carlos de Campo Leite e Companhia Limitada, relativa ao serviço prestado à Irmandade da Santa Casa, foram devida e tempestivamente recolhidos aos cofres desta municipalidade, encaminhando documentos comprobatórios, se possível. Ofício CPI 71/2015, folha 617, resposta às folhas 646 e 647. 5. Se informe se os valores apontados nas notas fiscais de serviço 1206, 1219, 1230, 1241, 1289, emitidos pela empresa Prontato Serviços Médicos, relativa a serviços prestados à Irmandade da Santa Casa, foram devida e tempestivamente recolhidas aos cofres desta municipalidade, encaminhando documentos comprobatórios, se possível. Ofício CPI 75/2015, folha 619. Resposta às folhas 648 e 650. E que informe se os valores apontados nas notas fiscais de serviços 3059/76, emitida pela ALG Ginecologia e Obstetrícia IRELI, relativa a serviços prestados à Irmandade, foram devida e tempestivamente recolhidos aos cofres desta municipalidade, encaminhando documentos
comprobatórios, se possível. Ofício CPI 76/2015, folha 621, respostas às folhas 651 e 653. Também decidiu encaminhar ofício ao senhor Leandro Luciano dos Santos, prefeito municipal de Santa Rita, para que informe se os valores apontados nas notas fiscais de serviço 539, 558, 559 e 538, emitidas pela empresa Imunoclin Centro de Pediatria e Vacinação Limitada, relativa a serviços prestados à Irmandade da Santa Casa, foram devido e tempestivamente recolhidos aos cofres desta municipalidade, encaminhados documentos comprobatórios, se possível. Ofício CPI 74/2015, folha 630, resposta às folhas 739 e 740. Ata número 21 da CPI, de 21 de julho de 2015, as folhas 623 e 624, registrou a decisão de encaminhar ofício para o prefeito municipal, solicitando-lhe cópia de todos os pagamentos, repasses realizados pela Prefeitura Municipal à Irmandade da Santa Casa que não configurem subvenção do período de 2013 e 2014, juntamente com as respectivas cópias dos documentos comprobatórios. Ofício CPI número 86/2015, as folhas 625. Que informe o valor repassado à Irmandade da Santa Casa relativo ao convênio com o Sistema Único de Saúde SUS no período de janeiro a dezembro de 2014, especificando o montante mensal, data do depósito e a conta bancária que recebeu o crédito. Ofício CPI 87/2015, folhas 629. Resposta acostada no apenso D. Também registrou a decisão de encaminhar ofícios aos senhores Anderson Aparecido Exposito, ofício CPI 83/2015, folhas 654, resposta às folhas 677. Carlos Roberto Bianchi, ofício CPI 82/2015, folha 628, resposta folha 655. Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Descalvado, ofício CPI 85/2015, folha 626. José Ramalho Gabriele Júnior, solicitando-lhe justificativa quanto ao pagamento de notas fiscais, informando se os procedimentos possuíam cobertura por convênios particulares ou do Sistema Único de Saúde SUS. Ainda a relatora decidiu expedir ofício ao presidente do Legislativo, reiterando o pedido de contratação de consultoria e assessoria contábil especializado para assessorar a CPI, ofício 88/2015, folha 565 e 657. Resposta às folhas 658. Por fim, decidiu-se agendar reunião com a empresa Controller Modernização Empresarial e Sistemas Contábeis Limitada, visto que a mesma prestou serviços à Irmandade. Ata número 22 da CPI de 28 de julho de 2015, as folhas 659 e 661, registrou a decisão de expedir ofício ao secretário de Finanças para que envie todos os comprovantes de repasses mensais efetuados pela Associação da Irmandade da Santa Casa do período de 1º de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2014, bem como que envie fotocópia dos empenhos e notas fiscais de pagamentos referentes aos cheques de titularidade da Prefeitura 293615, datado de 8/1 de 2003, valor 4.800, número 293718, data de 19/4 de 2013, R$15.000. Ofício CPI 90/2015, as folhas 674. Resposta às folhas 678 e 730.
Ainda registrou a decisão de encaminhar ofício à provedoria da Irmandade para que 1. Encaminhe fotocópia dos contratos de prestação de serviço do período de 1º de agosto de 2010 a 31 de agosto de 2014, celebrado entre a Irmandade e as seguintes empresas: Médis Clínica Médica Limitada, Marisa Mazoneto, Vieira e Colucci, Luiz Francisco Ferreira, José do Prado Machado, Áureo Saúde Bucal, ME Imunoclin Centro de Pediatria e Vacinação Limitada, ALB Ginecologia e Obstetrícia Eireli, Raimundo e Lacir Costa dos Santos e Companhia Limitada, Antônio Carlos de Campos Leite e Companhia Limitada, Psicoclínica de Psicologia, Ginecologia e Obstetrícia Limitada, Protat Serviços Médicos, Antônio Aparecido Rischini, Médis Clínica Médica Limitada, aqui repetiu, Marisa Mazoneto de Oliveira, Vieira e Colucci Limitada, Francisco Ferreira Real, José do Prado Machado, Áureo Saúde Bucal, ME, Imunoclin, Centro de Pediatria, ALB Ginecologia, Raimundo de Lacir Costa, Antônio Carlos de Campos Leite, repetiu aqui, presidente. Encaminhando fotocópia de documentos relativos aos processos que precederam a contratação, como cotações e que justifiquem a escolha de referidos prestadores de serviços. Ofício 92/2015, folha 671-672. E que informe por escrito os seguintes dados referentes aos anos de 2013 a 2014. Os nomes dos responsáveis pelo controle financeiro da Irmandade da Santa Casa, os nomes dos responsáveis pela prestação de contas desta entidade ao município de Descalvado, relatório estatístico anual dos atendimentos realizados nesta entidade conforme modelo anexo, cópia das folhas de pagamento com as respectivas conciliações bancárias e comprovantes de depósito, quantidades de cirurgias eletivas que foram realizadas mês a mês, especificando de modo pormenorizado o tipo de cirurgia, especialidade médica e nome do profissional que realizou, fotocópia das escalas de sobreaviso e plantões médicos da Irmandade da Santa Casa e do Pronto-Socorro, com as respectivas especialidades médicas. Ofício CPI 93/2015, folhas 665-670. Ainda registrou a decisão de expedir ofício ao prefeito para que informe quem era o responsável da Secretaria de Finanças, que autorizava os pagamentos dos repasses para a Associação da Irmandade da Santa Casa, ofício 94/2015, folha 673, resposta folha 731, informe se há dívidas relativas a impostos a taxas da Irmandade da Santa Casa para com a Prefeitura Municipal e, se positivo, remeta relatório, ofício CPI 95/2015, folha 675, respostas folha 73. Por fim, registrou a decisão de encaminhar ofício ao presidente do Legislativo solicitando autorização para a extração das cópias das prestações de conta da Irmandade dos anos de 2012, 2013 e 2014. Ofício CPI 96/2015, folha 664, respostas às folhas 664. Por meio do ofício CPI 107/2015, datado de 4 de agosto de 2015, a comissão solicitou a disponibilização dos livros Razão e Diário à Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Descalvado, não tendo sido o mesmo respondido. Na mesma esteira, o ofício CPI 108/2015, datado de 4 de agosto de 2015, a comissão, da mesma forma, solicitou a disponibilização dos livros Razão e Diário do Cartório de Registro. Da mesma forma, não obtivemos resposta.
O ofício CPI 110/2015, as folhas 837, indaga ao Executivo o detalhamento do serviço ou procedimento a que se refere a nomenclatura SADIT e SUS, tendo a diretora da Secretaria de Saúde de Descalvado, as folhas 88, informado: SADIT é o Serviço Auxiliar de Diagnóstico e Terapia, ressaltando que as guias listadas são procedimentos de raio-x que foram na época realizadas pela Santa Casa e pagos pela Secretaria de Saúde. Ressaltando que a partir de abril de 2014, esses pagamentos não mais se efetivaram, considerando que se trata de pagamento SUS e esse já está contido no Plano Operacional SUS. Observou ainda que nos antigos planos não estavam discriminados o serviço de raio-x e no exercício de 2015 o Plano Operacional SUS contempla o referido serviço, inclusive com aumento de repasses. O ofício CPI 113/2015, está errada a data aqui, anexa a relação de notas fiscais nos valores de R$ 1.345,49, R$ 3.455, R$ 8.127, R$ 7.117, R$ 5.865, R$ 8.931,70, que retrataram serviços prestados à municipalidade pela Irmandade no atendimento a diversas pessoas listadas, indagando ao final se as pessoas aludidas foram submetidas à triagem social ou se encontravam cadastradas em algum programa de assistência e promoção social oferecido pelo município. Em resposta, foi informado que os procedimentos foram realizados no ano de 2013 e que o pagamento foi uma combinação entre o secretário municipal de saúde e a administração da Irmandade da Santa Casa, ressaltando tratar-se de procedimento de órtese e prótese que a mesma referia não ter condições de pagar pelo material que seria usado nas cirurgias em